castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar de novo aqui através dos canais de comunicação da comunidade. Muito bem-vindo, obrigado pelo tempo, obrigado pela tua atenção, obrigado pelo tempo que poderemos passar juntos. Eu não sei se vais assistir esta mensagem hoje de manhã ou ao longo da semana, mas quando assistires, o meu desejo é que a bondosa mão de Deus esteja sobre ti, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre tua vida, trazendo discernimento, trazendo condições de compreender a palavra e de poder vivê-la no dia a dia. Nós temos conversado ao longo deste mês de outubro sobre um tema que tem a ver com a reforma. A reforma da igreja aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E esse momento, esse evento que entra para a história nessa data como o momento da reforma, quando Lutero afixa as 95 teses lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg, esse momento foi um momento de viver de uma volta, melhor dizendo, de uma volta à vida em comunidade. Foi um resgate da comunidade dentro da instituição chamada igreja. Tanto que Lutero faz um esforço enorme para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam ter acesso à Bíblia, para que sejam construídas escolas, para que as pessoas tenham condições também de compreender a missa, por isso fazer as missas e os cultos em alemão, na língua do povo e por aí vai. Então a reforma, que tem como sua data fundante 31 de outubro de 1517, é um movimento de igreja, é um movimento de comunidade. Mas eu não quero aqui falar sobre história, eu não quero falar sobre aquilo que os livros tão bem descrevem. Eu quero conversar sobre comunidade, sobre igreja, sobre comunidade local. E há 2000 anos a igreja ela faz parte da vida das pessoas. Por gerações, pessoas têm pertencido a uma determinada igreja. A minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são luteranos. Os avós também, luteranos. Mas eu não sei precisar a quantas gerações nós somos luteranos. Muito provavelmente a região da onde a minha família vem, no norte da Alemanha, numa região que hoje pertence à Polônia, na antiga Pomerânia, é uma região que se tornou luterana logo depois da Reforma, e desde então todos os meus antepassados são luteranos. A igreja fazendo parte de gerações. A igreja faz parte também da cultura ocidental. O mundo ocidental é fortemente marcado pela presença da igreja, seja na presença dos templos, seja na linguagem, seja na questão dos feriados, das festas e por aí vai. A igreja também tem sido, há 2000 anos, um lugar onde acontece a ciência. Em muitos lugares, muitas descobertas aconteceram em mosteiros, em conventos, muitas descobertas das ciências foram descobertas que padres e monges fizeram enquanto estavam na clausura, estudando, se dedicando, pesquisando e por aí vai. Foi um lugar de muita ciência. A igreja, nesses 2000 anos, é um lugar de muita ciência. Muitos matemáticos, muitos físicos eram também religiosos. Mas a igreja também, nesses 2000 anos, tem sido motivo de muitos escândalos. Infelizmente, a gente precisa admitir isso. As cruzadas na Idade Média, a escravidão por 350 anos, o Império Brasileiro, o Império Português trouxe pessoas do outro lado do oceano, da África, para cá, para serem escravizadas aqui no Brasil, e isso com a bênção da igreja. Os livros de história nos contam isso. A Segunda Guerra Mundial teve a bênção da igreja também. A igreja também é motivo de vergonha, motivo de escândalo, pedofilia, e sem contar abusos de todo tipo que acontecem nas igrejas por aí.
E tudo isso, e essa longa história, e esse mundo complexo em que nós estamos, tem gerado um fenômeno muito interessante, que a gente tem chamado de desigrejamento. As pessoas têm se desigrejado. Muitas foram numa igreja, noutra denominação, e outra, e estão tão cansadas, porque, na verdade, todas as igrejas, elas têm suas falhas, seus erros, seus problemas, suas dificuldades, que disseram assim, eu não quero mais saber disso. Outros estão se desigrejando por conta das pessoas que frequentam as igrejas. E quando a gente conversa com pessoas que estão se desigrejando e diz assim, cara, por que tu não quer mais ir para a igreja? Elas vão te dar bons motivos para não ir à igreja. E essa então é a nossa série do mês de outubro. Essa é a nossa série do mês de outubro, do mês da reforma, onde queremos conversar sobre a igreja. Bons motivos para não ir à igreja. Nós já vimos 2 desses motivos, né? O primeiro deles é a hipocrisia, o segundo é o legalismo, e hoje nós queremos conversar sobre uma frase que virou até piada já. Pequenas igrejas e grandes negócios. Pequenas igrejas e grandes negócios. Sim, hoje nós queremos conversar sobre a relação da igreja com o dinheiro. A relação da igreja com o dinheiro. Algo tão comum, tão corriqueiro na realidade brasileira, de igrejas, mega templos, sustentado por pessoas bem intencionadas, mas também por pessoas que não entendem essa relação direito e que muitas vezes são vítimas de pastores, de religiosos que são abusivos. A gente também tem que admitir isso. Mas hoje nós queremos então conversar sobre dinheiro, a relação da igreja com o dinheiro, a relação da igreja com o dízimo, a relação da igreja com as finanças, a relação da igreja, do cristão, do crente em Jesus com as finanças. Dinheiro é um assunto comum na Bíblia. Dinheiro é um assunto corriqueiro na Bíblia. A Bíblia não fala, a Bíblia não deixa de falar da questão do dinheiro, né, ao longo das páginas da Bíblia. Quem lê a Bíblia com atenção vai perceber que constantemente o dinheiro faz parte, as finanças, as posses, né, as propriedades, elas fazem parte da vida do povo da Bíblia. Por isso a Bíblia não silencia sobre o dinheiro, a Bíblia fala sobre o dinheiro. E a maneira como o ser humano lida com o dinheiro, a maneira como o ser humano lida com as posses, lida com as finanças, revela a maneira como ele entende o mundo. A maneira como ele entende o mundo. E aí, eu quero puxar um texto, ou dois, melhor dizendo, 2 textos do Antigo Testamento que nos falam sobre esse assunto, sobre finanças, sobre dinheiro. O primeiro deles é Êxodo capítulo 34, versículo 26, que diz assim: quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Antes eu falei que a maneira como o ser humano lida com o dinheiro revela a maneira como ele compreende também o mundo ao seu redor. O povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, era um povo extremamente agrícola. Não era um povo da cidade, era um povo agrícola. Por isso, por viverem nessa situação, nessa condição de pequenos agricultores, de pequenos plantadores, de pequenos proprietários, né? Ou, em grande parte também, ainda pessoas nômades, porque ficavam andando de um lado para o outro. Então, a vida deles, a moeda deles, o dinheiro deles, não era o papel, não era o dólar, não era o real, era o produto que a terra dava. E eles entendiam, o povo de Israel entendia que a terra não era um bem deles, não era posse deles, não era propriedade deles. A terra era do Senhor. O mundo, a chuva, as coisas que a terra produz não eram deles, eram do Senhor, porque, afinal de contas, era o Senhor que permitia que a terra produzisse frutos. Então, a maneira como eles olhavam para aquilo que eles produziam, para aquilo que a terra dava, era sinal da bênção de Deus, do cuidado de Deus, a compreensão de que aquela terra que produziu aquele fruto, a terra que produziu o trigo, a terra que produziu as romãs, a terra que produziu
os insumos para que os animais pudessem ser sustentados e criados e, consequentemente, as famílias pudessem viver. Essa terra não era deles, essa terra era do Senhor. Essa é a compreensão que tem por trás. E por isso, na maneira de entender, de perceber a presença de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a palavra nos diz, então, em Êxodo, no capítulo 34, versículo 26, quando fizeres a colheita dos primeiros frutos, tu trarás ao Senhor o melhor. A ideia que tem por trás é, a terra produziu, então, do que há de melhor, eu vou devolver, eu vou dar, eu vou ofertar ao proprietário, ao verdadeiro dono da terra. E era essa a ideia por trás. Não era uma ideia de eu tenho que, era uma ideia de reconhecimento, era uma ideia de gratidão, era uma ideia da percepção de que nós somos apenas cuidadores daquilo, ou nós podemos usar aquilo que na verdade não é nosso. A terra é do Senhor. Os israelitas se entendiam como pessoas que cuidavam, como mordomos, uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Mas como alguém que cuidava daquilo que não era deles, ou que tinha o privilégio de poder usufruir daquilo que não era dele. Era do próprio Deus. A terra é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém, diz a palavra num outro momento. Uma segunda palavra que eu quero trazer do Antigo Testamento para dentro da nossa conversa é Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, que diz assim: separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. A palavra dízimo, ela não é uma invenção da igreja, ela é uma palavra que procede do Antigo Testamento, uma parte, um tanto, uma certa quantia, um percentual daquilo que tu produzires, tu trarás ao Senhor. Tu trarás ao Senhor, não é teu. Por quê? Porque justamente tinha essa ideia. O Senhor nos deu a terra, o Senhor nos deu a chuva, o Senhor fez com que as plantas crescessem, produzissem, o trigo pudesse ser colhido, portanto, nós precisamos entender que temos que devolver ao Senhor aquilo que é dele, a parte que é dele. Então, a conversa sobre dízimo é uma conversa que tem como raiz o Antigo Testamento, que tem como raiz lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dízimo ele ganha uma nova conotação. A gente não pode falar de dízimo usando apenas o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele fala de dízimo, sim, mas nas discussões entre Jesus e os fariseus. Ali aparece o dízimo. Por exemplo, em Marcos capítulo 7, Jesus fala do dízimo, né? Mas a compreensão do que o Novo Testamento quer nos trazer sobre finanças, sobre dízimos, sobre dinheiro, sobre ofertas, isso a gente precisa ter como pano de fundo o Antigo Testamento. Uma vez tendo esse pano de fundo, nós podemos olhar para o Novo Testamento e perceber que o dízimo ganha uma nova conotação. A prática da igreja nos seus primeiros anos é bem interessante. E tem alguém no Novo Testamento que escreve bastante sobre isso, e é o apóstolo Paulo. Nós não temos como, nesta mensagem, abordar todos os textos do apóstolo Paulo, mas nós queremos olhar para um especificamente. Os textos específicos onde o apóstolo Paulo fala com mais profundidade e com mais vagar sobre esse tema, nós temos 1 Coríntios capítulo 16, os versículos 1 a 4, 2 Coríntios capítulos 8 e 9, é o texto mais longo, e ainda Romanos 15, versículos 22 a 33. Ali Paulo apóstolo aborda de maneira profunda, intensa, detalhada, como deveria ser essa relação do cristão com o dinheiro, do cristão com as finanças, do cristão com as suas posses, do cristão com aquilo que ele tem recebido de Deus. Nós queremos então ler agora o texto de
2 Coríntios, capítulo 8, os versículos 1 a 15, que nos dizem o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 8, os versículos 1 a 15. Nós queremos ler, então, e a partir desse texto, um texto um pouco mais longo, nós queremos tirar algumas conclusões, perceber algumas coisas que nos ajudarão a entender que o dinheiro não é motivo para a gente se afastar da igreja. Vejamos. 2 Coríntios, capítulo 8, os versículos 1 a 15, diz assim: Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar este serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu coração ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há 1 ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora, por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, mas para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Esse é o texto que quer nos acompanhar nas reflexões daqui por diante, ou na reflexão, melhor dizendo, no restante desta mensagem. O contexto para o qual Paulo escreve, melhor dizendo, essa parte da carta de 2 Coríntios, no capítulo 8, tem a ver com a oferta que a igreja na sua origem, a igreja que a gente chama assim primitiva, estava fazendo, arrecadando valores para enviar para a igreja mãe em Jerusalém. Por quê? A gente não sabe ao certo, mas muito provavelmente as pessoas, os cristãos da região de Jerusalém, da região da Jordânia, né, ou a região da Palestina, estavam passando por grandes dificuldades materiais, por grandes dificuldades. Talvez uma estiagem, talvez perseguição, talvez uma série de problemáticas e problemas que a gente não tem muito como precisar. Mas fato é, as igrejas dos arredores da região de Jerusalém estavam atentas para as necessidades dos crentes na região da Palestina, para a igreja mãe lá em Jerusalém, por exemplo. Havia um cuidado, e nesse sentido, então, se mobiliza as comunidades da época para que pudessem suprir e socorrer aqueles irmãos e aquelas irmãs. E o apóstolo Paulo, então, apela
para os irmãos em Corinto, para que eles também se engajem com vigor. E ele fala como lidar com essa questão do dinheiro dentro da igreja, como lidar com esse assunto dentro da comunidade. Se a gente pensa no Antigo Testamento, os textos que nós lemos, nós vemos que do produto da terra deveria se separar a 10ª parte para dedicar ao Senhor. E essa parte ela seria usada para o sustento, dos irmãos, que eram os levitas, os sacerdotes, a elite, vamos dizer assim, religiosa daquele tempo. Não havia dinheiro em moeda ou espécie, ou até havia, mas ele era muito menos utilizado do que o escambo, a troca, né, de produtos e tudo mais. Muito bem, aqui no Novo Testamento, o que se fala é de oferta em moeda mesmo, em valor, em dinheiro, em espécie, né? Não havia o dinheiro de papel ainda, mas havia sim as moedas, tanto que os achados arqueológicos mostram isso. Muito bem. Então, o dinheiro ele sempre foi um assunto que esteve envolvido na história da igreja, sempre. Seja no Antigo Testamento, com a manutenção do templo, manutenção das elites religiosas e tudo mais, e também na igreja. Ananias e Safira, Atos 5, por exemplo, já é um assunto desse em que o dinheiro também está envolvido. Mas focando aqui no texto que nós lemos, aqui nos é apresentado alguns princípios importantes para a gente lidar com o dinheiro, não da maneira como se lida por aí. Não da maneira como se lida com o dinheiro em algumas denominações cristãs. Eu aqui não quero criticar as denominações cristãs, mas eu preciso dizer que em boa parte delas, a maneira como se lida com o dízimo, como se lida com o dinheiro, é uma maneira errada, não é bíblica, é uma maneira impositiva, é uma maneira de exigência, de negociação com Deus. Em alguns lugares, inclusive, a gente vê pessoas que negociam com Deus. Compre isso, faça aquilo, doe tanto, engaje-se na campanha e Deus vai te abençoar. Isso não é bíblico, isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Mas os princípios que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui são princípios importantes que o discípulo de Jesus precisa observar. Ninguém que diz-se discípulo de Jesus e não lida com as finanças na maneira de Deus é verdadeiramente discípulo. O discípulo de Jesus, ele converte o coração e o bolso. O discípulo de Jesus, ele percebe que a terra não é dele, mas é do Senhor. Mas vamos aos princípios, então, que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui nesse texto. O primeiro princípio é que ele fala de que os irmãos viviam em extrema pobreza e com grande alegria eles ofertavam, e isso era demonstrado na generosidade. Versículo 2. O primeiro princípio é generosidade. 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 Fundamental é a generosidade. Nós, muitas vezes, nós somos extremamente mesquinhos com as coisas de Deus. Eu lembro de algumas situações em que, nas andanças aí pela IESLB, até mesmo nas andanças pelas comunidades por aí, eu ouvia assim pessoas dizendo: fomos na festa da colheita da comunidade e gastamos lá R$200 no almoço. Cara, desses 200 vai sobrar muito pouco de fato para a comunidade. Mas a pessoa não tem como, ela parece que dói se ela pegar R$200 e dar como uma oferta sem ganhar um almoço em troca. A generosidade, tu está me entendendo? A generosidade é o ponto fundamental. Generoso, Deus é generoso conosco. Deus, ele é extremamente generoso conosco. Ele não é mesquinho. Ele nos dá a chuva, ele nos dá a terra, ele nos dá o ar, ele nos dá o sol, ele nos dá a fertilidade do solo, ele permite com que as plantas cresçam, ele permite com que o Brasil bata recordes de produção de alimento, ele permite com que a gente tenha, com generosidade, sinais da sua bênção. E tudo o que a gente precisa entender é que o discípulo de Jesus, ele lida com
generosidade. Generosidade. Não é por constrangimento, não é com mesquinhez, mas é com generosidade. Os irmãos, que o apóstolo Paulo fala aqui, os irmãos das igrejas da Macedônia, eles viviam em extrema pobreza, mas com grande alegria eles transbordaram em rica generosidade. Nós não somos uma igreja pobre, nós não somos uma igreja de gente pobre, vamos dizer assim. A verdade está estampada nos pátios das nossas comunidades por aí, quando as pessoas vêm ao culto com seus carrões. Mas nós estamos muito longe de sermos pessoas verdadeiramente generosas. Um segundo princípio que o apóstolo Paulo coloca aqui, nós encontramos no versículo 11, onde ele diz: doem proporcionalmente aquilo que possuem. A generosidade é a partir daquilo que Deus nos dá, a partir daquilo que Deus nos dá e que não é nosso. Pode ser fruto sim do nosso trabalho, da nossa administração, pode ser fruto sim da nossa persistência, mas em última análise é fruto do cuidado de Deus. Por quê? Porque se Deus não nos desse garra, força para trabalhar, se Deus não desse a sua proteção, nós não teríamos alcançado nada. Por isso, tudo que temos não é nosso, é do Senhor, é dádiva do Senhor para nós. E por isso, o apóstolo Paulo nos diz com generosidade: doem proporcionalmente aquilo que possuem. E às vezes é interessante ver que pessoas que muito pouco têm, ofertam muito na comparação com aquele que possui, talvez muitas vezes mais patrimônio, dinheiro e condições do que aquela pessoa que deu tanto de tão pouco. Eu lembro, por exemplo, daquela senhora, da história que a Bíblia nos conta. Jesus está lá na saída do templo, as pessoas estão colocando nas suas ofertas, colocando as sobras, e aquela mulher deu tudo o que tinha, suas 2 moedinhas, deu tudo o que tinha. E Jesus diz: ela deu mais do que aqueles que deram das sobras, porque ela deu tudo. Jesus não quer que nós sejamos irresponsáveis com as coisas que temos, jamais. Por isso, aqueles que muitas vezes fazem loucuras para dar dízimo para a igreja e tal, querido, não é bem assim. Mas Jesus também não quer mesquinhez, Ele quer generosidade e na proporção daquilo que nós temos. Daquilo que nós temos. E tudo que temos não é nosso, é dádiva de Deus. E é interessante que outro princípio que o apóstolo Paulo dá para nós, para que lidemos com o dinheiro, tudo que derem, versículo 12, é aceitável desde que o façam com boa vontade. Nesses meus anos como pastor da ISLB, eu já vi algumas cenas que me deixaram muito triste. Uma certa ocasião, uma pessoa veio acertar as suas ofertas, o seu dízimo, o seu anual, melhor dizendo, com o tesoureiro da comunidade, e a pessoa pegou aquele dinheiro e jogou assim na mesa em cima do tesoureiro e disse: pega, tá pago então. E eu, vendo aquela cena, como se diz, me deu um ruim. Por quê? Porque eu pensei assim: será que Deus ficaria feliz com uma oferta dada desse jeito? Será que Jesus ficaria feliz com alguém que joga a oferta, com alguém que age desta forma, como se estivesse pagando um imposto, como se estivesse pagando algo que não gosta, e de fato não gosta? Certamente não. Quando nós ganhamos um presente, nós não gostamos que esse presente não seja jogado. A gente gosta de ganhar o presente, ganhar um abraço, e que esse presente transmita carinho. E às vezes o abraço é mais bonito, mais agradável que o presente, mas o presente não foi jogado. E por isso o apóstolo Paulo diz: olha, tudo que derem é aceitável,
Seja R$1, seja R$10, seja R$100, seja R$1.000, tudo é aceitável se o for feito de boa vontade, ou seja, com alegria. Com alegria. O grande segredo é a alegria. Eu não posso dar muito, mas o que eu posso dar, eu quero te dar, Senhor, com alegria. E isso vai transbordar em generosidade. Um outro princípio que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é quando ele fala: este é o meu conselho. Num outro momento ele vai dizer: eu não imponho nada. Por isso eu entendo que pessoas que muitas vezes foram lesadas em igrejas onde o pastor, onde o líder, onde o apóstolo, onde o pregador, enfim, quem estiver lá, diz: tu tu não tem que nada. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, era o pai espiritual da igreja em Corinto. Ele poderia usar da sua autoridade e dizer assim: vocês conhecem a Cristo por causa de mim, portanto, façam o que eu estou mandando. Não. Ele diz: eu lhes aconselho. Este é o meu conselho. Eu não ordeno que o façam. Eu não ordeno que o façam, mas eu aconselho. A questão do dinheiro, a questão da oferta, a questão do dízimo, ele não é por imposição, é por motivação. E o apóstolo Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, ele está o tempo todo falando de oferta, ele não fala em dízimo. A prática do dízimo, ela é uma prática do Antigo Testamento, é verdade, mas ela é um bom referencial para nós. Porque muitas vezes as pessoas pensam: mas tá aí, o que seria uma oferta generosa? O que seria uma oferta justa? E eu gosto do dízimo como uma referência. Eu gosto do dízimo como um percentual que eu acho que é justo. Porque se no Antigo Testamento já a espiritualidade dos israelitas pressupunha 10%, uma décima parte, uma parte, então também ela é aplicável a nós, ela é uma boa prática. Mas se um mês talvez eu possa doar mais que 10%, ótimo, mas também não vou me sentir no fogo do inferno se de repente talvez num mês eu não posso dar 10%, eu posso dar menos. Por isso não é por imposição. E aí eu entendo quem diz assim: eu não vou na igreja porque só querem meu dinheiro. Porque de fato, em alguns lugares, em algumas denominações, só querem o dinheiro, porque só se fala em dinheiro. O objetivo é arrancar dinheiro. E muitas vezes, pastores ricos, muito bem de vida e fiéis, para usar a linguagem popular, corriqueira, fiéis empobrecidos. Fiéis empobrecidos. E o apóstolo Paulo vai dizer também no texto que lemos: eu não quero que seja um peso para vocês. Eu não quero que seja um peso para vocês. Não é peso. Não é peso. A oferta precisa vir com leveza. A oferta, o dízimo precisa vir com leveza, com um sorriso nos olhos, sorriso no coração. E aí traz bênção, traz generosidade, traz abundância, traz recursos para a manutenção da igreja, para que o evangelho seja pregado. Essa transmissão que tu assistes, ela tem um custo. E por isso também nós temos a liberdade de colocar aqui embaixo uma chave Pix para que tu possas ofertar para a comunidade. Mas precisa vir com leveza. Não é por imposição, não é por força, não é por tem que. Não tem que. Mas o discípulo de Jesus, uma vez entendido o evangelho da salvação, ele sabe que não há como não se envolver nas questões financeiras, não há como não ofertar, e não há como não ser generoso, e não há como não dividir, e não há como não olhar para as necessidades do próximo. Às vezes a gente entende, né, que os dízimos e as ofertas são apenas para a manutenção do templo, são para a manutenção do salário do pastor, são para a manutenção, enfim, de todas as questões estruturais. Na verdade, acaba sendo, mas se a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que o dinheiro ele era usado para essas questões também. O apóstolo Paulo era sustentado por ofertas de irmãos,
outras pessoas eram sustentadas por ofertas de irmãos e irmãs, mas também o dinheiro da igreja era usado para socorrer quem estava numa situação de vulnerabilidade. E a gente não consegue fazer isso como ISLB, com muito planejamento. Por quê? Porque não se tem recursos. Porque talvez o nosso caminhar com Jesus ainda não nos levou à generosidade, ainda não nos levou a perceber que o dinheiro que está no meu bolso não é meu, é dinheiro que Deus me permitiu ter. E, portanto, ele precisa abençoar o outro. Que talvez a comida que eu tenho em excesso lá em casa, ela nem me faça bem, mas ela pode ser dividida com quem não tem. Você está me entendendo? O apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma maneira madura, equilibrada, sensata, ponderada, profunda de lidar com dinheiro. E ainda para a gente encerrar essa nossa reflexão sobre pequenas igrejas, grandes negócios, infelizmente é assim que se trata no Brasil com a questão igrejas, né? Pequenas igrejas e grandes negócios, mas na verdade Deus nunca quis isso. Deus nunca quis. Deus quis que a sua igreja fosse instrumento de salvação, de vida, de transformação social, de transformação pessoal, de transformação de famílias. E nesse sentido também as ofertas, os dinheiros, os valores devem estar a serviço da causa do Evangelho. O apóstolo Paulo continua nos dando conselhos no texto que nós não lemos, mas que está na sequência, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, ele diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto deve dar. Não é dito para ti. É óbvio que as nossas comunidades elas têm orçamentos. Nós temos um orçamento aqui no Fundo Canoas, nós temos um orçamento na Paróquia Luterana de Rio do Sul, nós temos um orçamento, mas a questão é quanto eu acho que eu posso dar. Isso gera autonomia. Na semana passada nós falamos, quando abordamos o legalismo, nós falamos sobre autonomia. O Evangelho gera autonomia. O Evangelho não gera dependência. Pastor, quanto é que é? Não, não tem nada. Não é nada. É tu que decide. E isso joga no colo do crente uma necessidade de maturidade espiritual, de compreensão da fé. E o apóstolo Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 9, 7, cada um deve decidir em seu coração quanto deve dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Por isso, eu entendo alguém que vai numa igreja e o pastor diz, tu não tem que. Não é por obrigação, não é por imposição, é por privilégio. O privilégio de poder ofertar. O privilégio de ser dizimista. E deixa eu te dizer uma coisa, quando a pessoa é convencida a partir da fé, a partir do Evangelho de Jesus, a ser alguém que oferta com generosidade, com alegria, 4, 5, 6 dizimistas ofertam muito mais do que talvez 20, 30 que dão seu valor com obrigação, com sentimento assim, tipo, pega isso aqui. Isso a gente vê na prática. Às vezes um grupo de 10 dizimistas, eles conseguem alavancar mais com muito mais valor do que um grupo maior de pessoas que estão na obrigação de ofertar. E fazem isso com leveza, sem cansaço, sem estresse, com muito menos cara amarrada. Sem relutância ou por obrigação. O apóstolo Paulo ainda diz em 1 Coríntios 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, separem uma parte da renda. Aqui o apóstolo Paulo está orientando os irmãos em Corinto como fazer essa questão. A ideia é que o culto seja o momento da consagração também dos nossos dízimos. O culto era um momento de consagração desses valores, mas é óbvio que hoje existem a possibilidade de se ofertar de qualquer canto, através do Pix, através do depósito, transferência.
Mas também nós não queremos e jamais queremos perder a prática, a boa prática de trazer os valores no culto e de fazer disso também uma parte do nosso culto. Faz um tempo que nós mudamos aqui na comunidade do Fundo Canoas, que nós não temos mais a saída do culto a nosso momento de oferta, mas sim durante o culto. Por quê? Porque faz parte. A consagração desses valores também faz parte do culto a Deus, do louvor a Deus, do engrandecimento a Deus. Culto, espiritualidade cristã, fé, coração convertido, leva também à generosidade. A generosidade. Tu tens sido generoso? Tu tens sido generoso, e a Bíblia nos assegura de que o coração generoso, ele experimenta as bênçãos de Deus. Isso não quer dizer que Deus abençoa mais o dizimista do que o não dizimista, mas o dizimista, aquele que tem esse coração generoso, esse coração transformado por Cristo, ele percebe as bênçãos de Deus muito mais do que aquele que vê tudo como uma obrigação, como um deve, um tem que, um preciso. O que transmite até a ideia de igreja como clube, mas isso é assunto para uma outra conversa. O dizimista, ele vai dizer, Deus me abençoa muito. E tu olha assim e diz, não, mas não é tanto. Abençoa sim, por quê? Porque um coração generoso, um coração que foi convertido, uma carteira que foi convertida, um bolso que foi convertido, ele percebe, ele tem uma sensibilidade maior para as bênçãos de Deus. E eu posso dizer isso. Ainda essa semana eu ganhei um queijo de uma senhora muito querida, muito amada. São as dádivas, são o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus sobre a minha vida e da minha família. Temos sido dizimistas, desde o nosso casamento, temos sido dizimistas e temos visto as bênçãos de Deus. Temos passado dificuldades também, como toda família brasileira passa ou já passou alguma vez, mas a gente vê as bênçãos de Deus sobre a gente. Nossa igreja não é casa de negócio, não negociamos a fé, mas também temos a clareza de que Deus nos ensina, inclusive, a como ofertar com alegria, com desprendimento, com generosidade, experimentando as bênçãos de Deus e abençoando vidas. Que Deus abençoe e que essa palavra continue falando ao teu coração. Amém. Oramos. Senhor, obrigado que não nos tem faltado recursos aqui na Igreja Luterana do Fundo Canoas, não nos tem faltado recursos na paróquia. Tu tens cuidado para que pessoas com generosidade ofertem. E, Senhor, aquelas que não ofertam com generosidade nem com alegria, possam, Senhor, também dizer, Senhor, eu quero experimentar isso. E enche o coração, Senhor, de alegria no ofertar. E não nos deixa, Senhor, viver a ingratidão. Não nos deixa viver, Senhor, a insatisfação. Pelo contrário, enche o nosso coração de alegria por poder saber que Tu cuidas de nós e, portanto, tudo que temos não é nosso, mas é dádiva Tua em nossa vida e, portanto, Tu desejas que nós possamos também reconhecer e agradecer, sendo generosos. Deus abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que tu tenhas uma boa semana, que a paz de Deus contigo esteja. Um abraço bem apertado e até na semana que vem. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,